Queridos irmãos, queridas irmãs, então, dando sequência, se esse vídeo é de número 301, você pode até pensar que o vídeo anterior é agora período diluviano, que eu fiquei só falando e não falei nada a respeito do período diluviano. O esmiuçamento é assim mesmo. E eu ainda mais que nasci com esse dom de esclarecer, como se diz, né? Tim por tim. Na próxima encarnação, certos alunos que caírem na minha mão vai estar perdido, se eu vier professor. Porque vão ter que dar conta da prova. Não tem choro-melo, não. Porque nós estamos aqui para estudar, não estamos aqui para brincar. Então, foi preciso o esclarecimento todo no vídeo anterior, que é o vídeo de número 300, esse é o de 301, para mostrar o trabalho das seitas, das teologias arbitrárias, das religiões, dos sistemas, né? Se no século XXI os sistemas ainda imperam, igual você imagina, há 2.000 anos atrás, há 3, 4, 5.000 anos atrás. Então não era fácil naquela época. Naquela época eles dominavam. Você imagine só no Antigo Testamento o que essas pessoas não fizeram lá no Antigo Testamento. Quando 99% das pessoas eram ignorantes, cobaias, mas que existiam também naquela época os espertalhões, isso sempre existiu, né? E depois no Novo Testamento, tudo distorcido. Sei que se nós pegarmos o Velho Testamento e o Novo Testamento, e se nós separarmos o joio do trigo, não sobra praticamente quase nada, porque Chico Xavier dizia, o Velho Testamento, um dia perguntaram para o Chico disse, o Velho Testamento, meus filhos, é a humanidade interrogando a Deus. É o Velho Testamento. O Velho Testamento, meus filhos, é a humanidade interrogando a Deus. E o Novo Testamento é Deus respondendo à humanidade. Olha como que Chico sabia sair de todas, sem ofender ninguém. Cumpriu tua missão e retornou à pátria espiritual e se encontra como um facho de luz na providência divina, mas não deixou de dizer a verdade. Porque quando ele proferiu esta frase, esse termo, o Velho Testamento é a humanidade interrogando, e o Novo é Deus respondendo. Mas será que Deus realmente respondeu conforme está no Novo Testamento? E será que ao interrogar, eles interrogou conforme encontra-se no Velho Testamento? Porque foi tudo distorcido para satisfazer as necessidades financeiras de cada seita religiosa, porque eles viram, desde o princípio, eles viram que religião era um meio de ganhar dinheiro e de viver nas costas dos outros, como até hoje ainda isso acontece. Então, é o mesmo caso o período diluviano, né?
dito por muitas crenças religiosas, eu vim a saber. Eu estou com o hábito de dizer assim que cada período diluviano ele perdurou. Perdurar é o mesmo assim, que é o período. Começa-se hoje 200, 300, 400 anos cada período. Então, por exemplo, período diluviano, 400 anos. Só o período diluviano. Agora você já imaginou 400 anos de cataclismas, de revolverem o globo, cuja superfície se mudou mais de uma vez, todo o teu aspecto, onde todos os oceanos mudaram-se de lugares. Agora, não é 400 anos, eu descobri? 6.000 anos. Ou melhor, 600.000 anos. 600.000. Não é 400.000? Agora você imagine cada período geológico, 600.000 anos. Agora o dilúvio de Noé está escrito na Bíblia. Parece que foi 40 dias e 40 noites de chuva torrencial. Foi suficiente para inundar toda a terra. Toda a terra. Ao ponto daquela arca se elevar, né, e flutuar durante 40 dias e 40 noites, matando todas as espécies de seres que haviam na face da terra, salvando-se um casal de cada ser que Noé colocou naquela arca ali, coitadinho, né? É aquilo que eu já disse, né, dentro das nossas brincadeiras, que se isso fosse de fato verdade, imaginemos, Noé naquela época não tinha microscópio e nem telescópio. Porque se era para salvar o casal de um casal de cada espécie, Noé ia ter que usar o microscópio e buscar, né, colocar nos espelhos dos microscópios, as repartições, todos um casal de cada micróbio que existente na Terra. Um casal de cada espécie de peixe, de ave, de animal. Olha, eu posso dizer a verdade para você. Noé estaria até hoje armazenando nessa arca um casal de animal. E eu posso dizer para você, por toda a eternidade, Noé não ia conseguir encher essa arca de tantas espécies de seres que existem apenas na Terra. Então nós vemos que isso aí é mitologia. Isso é para manter as pessoas presas a estas fábulas, a essas historinhas, para fazer criança no meio da aula, no maternal, cochilar e dormir. Sabe, no maternal, quando, principalmente no maternal, né? A professora cansa, né, ali os aluninhos, né, de 2, 3 aninhos, todos cansados, mas tem o horário do lanchinho,
e eles tomam uma madeirinha deles, como um pedacinho de bolo, e eles esticam todos ali, né, naqueles cobertorzinhos deles, e tudo mitologia, gente. E as criancinhas deitam e a professora começa a cantar aquelas músicas de ninar. E as crianças daí a pouco que chupam aquela chupeta, elas começam a chupar a chupeta, umas chupam os dedinhos, e elas começam a dormir, e elas cochilam durante meia hora, 1 hora e meia, cochilando. De repente, todas estão cochilando. Aí você observa até a professora tá num canto encostada assim, igualzinho uma coruja velha, com todo respeito, né? Cuidando das criancinhas. E as crianças todas dormindo. Será que não foi isso que as religiões fizeram com a humanidade? Não puseram todo mundo para dormir? Creia naquilo que nós estamos dizendo, que estarão salvos. Pois Jesus não nos disse isso? Chegaram até Jesus e disseram: Mestre, tua mãe e teus irmãos estão te chamando lá fora. Minha mãe e meus irmãos? Sim. Pois quem são meus irmãos? E quem é minha mãe? Senão aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Agora você já parou para perceber? Você já parou para perceber que centenas de pessoas na tua família é contra você por você seguir Nosso Senhor conforme você segue? Conversando com vó me disse uma história. É interessante, gente, faz parte do período diluviano. Quantos Barrabás existem na atualidade? Quantos Césares? Quantos Pedros? Quantos Judas existem na atualidade? Quantos Pôncio Pilatos? Quantos milhões de seres ainda são sacrificados, crucificados, vivos pela língua, pela maldade dos sentimentos de orgulho, de egoísmo, de inveja da humanidade? Quantas pessoas são crucificadas todo dia, conforme o Cristo, 2000 anos atrás, foi crucificado, gente? Aquilo tudo lá foi uma encenação real de tudo que nós enfrentaríamos até ganharmos a ascensão. Resigna-te, aceite, haja com humildade, que você suportará o trajeto até o Gólgota com paciência. Porque o Gólgota, o trajeto até o Gólgota, que é na tua vida? Você passa pelo trajeto do Gólgota e até hoje ainda não percebeu. O trajeto do teu Gólgota chama-se a tua prova, a tua expiação, a tua aceitação, a tua resignação. O teu Gólgota chama reencarnação. A reencarnação é o trajeto até o Gólgota. As quedas que consta-se que Jesus realmente teve é simbólica, mas não deixa de ser a realidade das quedas que hoje todos nós, nesse Gólgota, até o Gólgota, caminhando, que tropeçamos, que caímos,
que nos esfolamos, mas é interessante que toda vez que nós caímos, que nós nos esfolamos, tem sempre alguém que chega e estende as mãos para nos ajudar até a próxima estação. Você percebe? Conforme tudo, de acordo com tudo foi modificado. Quantos milhões de Judas nós convivemos hoje? Quantos milhões de pessoas sorriem na tua frente? Mas quando você vira as costas, a pessoa desce a lenha no teu nome. Judas. Quantas pessoas agem com você de acordo como Pedro agiu com Jesus? Antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Quantas pessoas que dizem assim, o Luiz Antônio, fica esperta, viu? Fica esperto. Ele ainda vai, dar uma rasteira em você. Não seria muito melhor as pessoas pensar assim, o Luiz Antônio é um filho de Deus igual a mim, em busca da evolução. É meu dever orar por ele. A pessoa chega até a outra pessoa e interroga, o que você tem a dizer a respeito do Luiz Antônio? A respeito do Luiz Antônio? O que eu tenho a dizer é que ele é um nosso irmão em processo de evolução. E que os altos e baixos é natural. Só não cai quem nunca se levantou. Quantas pessoas aqui na Terra vive o personagem Barrabás? O Barrabás é tudo que é contrário aos desígnios de Deus. Quantas pessoas cobiçam a mulher do outro, o homem da outra, o carro, a casa, a posição financeira, a fazenda, os bens materiais, a roupa. Nossa, fulana, que roupa linda essa sua, hein? Daí, alguns dias, você vê aquela pessoa com a roupa idêntica à tua. Inveja. Nós devemos nos conscientizar-se que a Terra é um reformatório, é uma penitenciária. Ao mesmo tempo, é uma faculdade, onde aqui todos nós nos encontramos a aprender. Por isso, todos nós, na condição de um hospital, somos espíritos doentes, aqueles nos corpos físicos, alma, aqueles na erraticidade, espíritos. Mas todos nós carentes do mesmo aconchego de nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos milhões de seres que dizem assim, eu vou te dar esse cigarro porque eu sou teu amigo. Eu vou te dar essa pinga porque eu sou teu amigo. Eu te ofereço essa cannabis porque eu sou teu amigo. E você presta para essa pessoa enquanto você tem poder econômico, enquanto você tem beleza física, enquanto você é atraente fisicamente, enquanto você é sexy. Você perdeu todos esses atributos, você é jogado na lata de lixo.
porque você satisfez Barrabás, você satisfez Mamon, você satisfez César. Jesus pega uma moeda, é lógico que ele sabe, mas ele aproveitava tudo. De um lado de uma moeda tinha o rosto de César e ele pergunta mais ou menos assim: de quem é esse rosto? É de César, mestre. Então dá a César o que é de César e o que é de Deus, o que é de Deus, e a Deus o que é de Deus. O que equivale a dizer que o cristão, ele deve aprender a conviver com a humanidade e, ao mesmo tempo, se conscientizando-se que, em meio à sociedade, ele é um representante do Cristo. E se o Cristo estivesse no lugar dele, naquele exato momento, achas por acaso que o Cristo fugiria à responsabilidade? Haja com dignidade, haja com amor. Vá até o público, se relacione com a sociedade, se relacione com a humanidade, pois se conscientize-se que nosso Senhor Jesus Cristo, na condição de médico, ele veio exclusivamente para os doentes. Jesus não veio para os sãos, e sim para os doentes. E eu lhe pergunto, qual de nós não nos encontramos doentes? Todos nos encontramos, não somos doentes. Nos encontramos doentes. Então, para quais seres que nosso Senhor Jesus Cristo veio? Para todos nós que nos encontramos. Então, você fugindo à responsabilidade de estar no meio do público, será que você não estará agindo contrário aos desígnios de Deus? Porque, meu filho, minha filha, escute. O que uma sem neurônimo nenhuma tem mais. Porque meu neto já queimou os meus neurônios. É estando no meio dos pobres de espírito, é estando no meio dos desvangelizados, que você os evangelizarão. É estando no meio dos doentes que você os curarão. Através do teu respeito, porque quem faz o local e o lugar é você. Não são as pessoas. Se estão cantando, você pode rezar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Enquanto as pessoas ali, direito delas, dançando o teu forró. É um direito de cada um. Enquanto muitas mulheres cobiçam muitos homens, se comporte como Cristo. Pense, Cristo em mim está. E não cobices.
Não desejes. E o inverso, homem, não cobice as coisas alheias. Porque tudo fica registrado na nossa consciência. Então quem faz o lugar somos nós. Nós podemos, o verdadeiro cristão, tive a oportunidade de dizer isso esses dias. O verdadeiro cristão, esse sim, é que não deve fugir ao trabalho. Esse sim é que deve arregaçar as mangas, estender as mãos aos doentes, aos nus, aos famintos. Estive com fome e me destes de comer. Estive nu, me vestistes. Estive preso, foste me visitar. Estive doente, foste me visitar. Mas, mestre, quando foi que te vimos nessa situação, mestre? Toda vez que deixaste de fazer a um destes meus, a mim que estarão fazendo. Mas acontece que a maioria dos cristãos não conseguem raciocinar. Eles se trancafiam em casulos, como eu tive a oportunidade de dizer. Não é, minha filha? Dizendo assim, minha filha vai se lembrar de mim. Eu vou retornar no próximo vídeo. Irmã Leontina.